Você já viu as pinturas, com 12 homens em poses serenas ao redor de Jesus? Seus rostos, uma mistura de piedade e sabedoria plácida. Parecem santos de vitral, homens que nasceram santos. Mas o texto das Escrituras conta uma história muito diferente e bem mais interessante. A história dos 12 discípulos não é sobre um tímido sonho espiritual que Deus reuniu. É a história de como Jesus escolheu intencionalmente um grupo imperfeito, despreparado e profundamente humano para provar que o poder do seu reino opera através de pessoas comuns e imperfeitas. Não apesar delas. Não se tratava de uma seleção criteriosa dos melhores e mais brilhantes. Era um pescador temperamental, um cobrador de impostos a serviço do inimigo, um radical político e alguns outros tão obscuros que mal têm uma linha de diálogo. E esse é o ponto principal. O Evangelho de Lucas prepara o terreno pouco antes de tomar a decisão de contratação mais importante da história da humanidade. Jesus não convoca um comitê. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz: Ele saiu para um monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Toda essa empreitada transformadora começou com uma noite de intensa oração solitária. E quando o sol nasceu, ele chamou seus seguidores e dentre eles escolheu 12. 12, um número que ecoa na história de Israel, uma referência deliberada às 12 tribos, sinalizando que Jesus estava fazendo algo novo com algo muito antigo. Ele estava constituindo o novo Israel ao seu redor. Mas observe quem ele escolheu. É uma lista que deveria nos dar um pouco de esperança. No centro dos 12 havia um círculo íntimo de 3: Pedro, Tiago e João. Esses eram os que Jesus convidava para os momentos mais intensos: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração e a agonia do Getsêmani. Se os 12 eram seu círculo íntimo, esses 3 eram o círculo mais íntimo. E todos eles eram pescadores. Primeiro temos Simão, o homem a quem Jesus dá um novo nome. Seu nome original era Shimon, um nome hebraico comum que significa aquele que ouviu. Mas Jesus lhe dá um novo nome, um apelido que o acompanhará por toda a vida. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, Jesus olha para ele e diz: Você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas. Cefas é a palavra aramaica para rocha. A tradução grega é Petros, de onde vem Pedro. Mas aqui está a ironia. Durante a maior parte de sua história, Pedro é tudo menos uma rocha. Ele é impulsivo, emotivo e está em constante mudança. Ele é o primeiro a declarar que Jesus é o Messias, em Mateus capítulo 16. E momentos depois, repreende Jesus e recebe a mais severa reprimenda dos evangelhos. Afasta-te de mim, Satanás. Ele caminha sobre a água e depois afunda de medo, jura que morrerá por Jesus, mas o nega 3 vezes. A história de Pedro não é sobre seu caráter inabalável. É sobre a graça daquele que o escolheu. Após a ressurreição em uma praia, no capítulo 21 de João, Jesus não relembra a falha de Pedro. Ele o reintegra, perguntando-lhe 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? E a cada sim, Jesus lhe dá uma missão. Apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O homem que falhou tão publicamente recebe a tarefa pública de pastorear o povo de Deus. Sua história se torna a base para ter a ideia de que seu maior fracasso não precisa ser o capítulo final da sua vida. A tradição da Igreja, apoiada por escritores antigos, afirma que Pedro acabou viajando para Roma e foi crucificado sob o imperador Nero. O historiador da Igreja Eusébio, citando Orígenes, diz que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Em seguida, temos os filhos do trovão, Tiago e João. Esses 2 eram irmãos, filhos de um homem chamado Zebedeu,
e sócios de Pedro no negócio de pesca. Aparentemente, eles eram abastados, pois Marcos, capítulo 1, versículo 20, menciona que deixaram o pai no barco com os empregados. Jesus lhes dá um apelido surpreendente em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Boanerges, que significa filhos do trovão. Isso não era um elogio às suas vozes graves. Indicava um temperamento ardente, zeloso e talvez volátil. Vemos esse trovão em Lucas, capítulo 9. Quando uma aldeia samaritana não acolheu Jesus, Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os destruir? Estavam prontos para uma guerra santa. Jesus, naturalmente, os repreendeu. Tinham paixão, mas era descontrolada e mal direcionada. Vemos também a sua ambição. Em Marcos capítulo 10, aproximam-se de Jesus com um pedido audacioso. Permite que um de nós se sente à tua direita e o outro à tua esquerda na tua glória. Queriam os lugares de honra no reino. Viam Jesus como um rei e disputavam posições para se tornarem seus primeiros ministros. Os outros 10 discípulos, segundo nos é dito, estavam indignados. Não era um grupo pacífico e harmonioso. Havia rivalidade e ego, mas Jesus transforma a ambição deles. Tiago se torna o primeiro dos 12 a ser martirizado. Atos capítulo 12, versículo 2, registra isso com uma simplicidade impressionante. O rei Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, à espada. Seu zelo fervoroso encontrou sua expressão máxima, não em invocar fogo, mas em sacrificar a própria vida pelo rei a quem serviu. João, seu irmão, parece ter sofrido a transformação mais profunda. O filho do trovão se torna o apóstolo do amor. É ele quem se refere a si mesmo em seu próprio evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. É ele quem escreve repetidamente: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O fogo que antes queria consumir seus inimigos foi canalizado para um amor apaixonado e intenso por Deus e pela Igreja. A tradição afirma que João viveu até a velhice, acabou sendo exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu a visão do Apocalipse. E mais tarde morreu em Éfeso. Indo além do círculo íntimo, encontramos um grupo de homens que frequentemente levam outros a Jesus ou fazem as perguntas difíceis e práticas. Primeiro temos André. André é irmão de Pedro. Seu nome é grego e significa viril ou corajoso. E o que é fascinante em André é que ele é o grande apresentador. Em João capítulo 1, ele é primeiramente um discípulo de João Batista. Quando João aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus, André imediatamente segue Jesus. E a primeira coisa que ele faz, de acordo com João, capítulo 1, versículo 41, é encontrar seu próprio irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias. André levou Pedro até Jesus. Ele faz isso novamente em João, capítulo 6. Há uma multidão enorme de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e todos estão com fome. Os discípulos estão sem saber o que fazer. É André quem aponta para um menino na multidão, dizendo: Aqui está um menino com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que será disso para tanta gente? Ele viu um pequeno recurso e o trouxe a Jesus, mesmo com suas dúvidas. E então, em João capítulo 12, alguns gregos, não judeus, vêm a Filipe querendo conhecer Jesus. Filipe vai e conta a André. E juntos eles vão e contam a Jesus. André está sempre nos bastidores conectando pessoas a Cristo. Ele não é o centro das atenções como seu irmão Pedro, mas sem ele, Pedro talvez nunca tivesse chegado lá. A tradição diz que André pregou na Sítia, região ao norte do Mar Negro, e foi crucificado na Grécia em uma cruz em forma de X, depois a Filipe. Assim como André e Pedro, Filipe era da cidade de Betsaida. Seu nome também é grego
e significa amante de cavalos. Jesus o encontra e lhe faz um chamado simples e direto: siga-me. E o primeiro instinto de Filipe, assim como o de André, é ir buscar outra pessoa. Ele encontra seu amigo Natanael. Filipe é um pragmático. Na multiplicação dos pães, antes de André encontrar o menino com os pães, Jesus testa Filipe perguntando: onde compraremos pão para que todas essas pessoas comam? A resposta de Filipe se concentra na logística e nos números. Seria necessário mais do que o salário de meio ano para comprar pão suficiente para que cada um comesse. Ele enxergava o problema, não o Deus que poderia resolvê-lo. Mais tarde, no cenáculo, após 3 anos caminhando com Jesus, ele faz um pedido que demonstra que ainda está tentando compreender tudo. Em João capítulo 14, versículo 8, ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. A resposta de Jesus é gentil, mas firme. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar com vocês há tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Filipe queria uma grande visão teológica, e Jesus o direcionou de volta para o relacionamento que eles já tinham. A tradição da igreja sugere que Filipe ministrou na Frígia, na atual Turquia, e foi martirizado lá. O amigo de Filipe é Bartolomeu, que quase certamente é o homem a quem o Evangelho de João se refere como Natanael. O nome Bartolomeu é um patronímico derivado do aramaico Bar-Tolmai, que significa filho de Tolmai. Seu nome próprio, Natanael, em hebraico, significa Deus deu. Os evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas mencionam Bartolomeu frequentemente logo após Filipe, enquanto o evangelho de João narra a história de Filipe, levando seu amigo Natanael a Jesus. A maioria dos estudiosos acredita que se trata da mesma pessoa. Natanael é apresentado como um homem de puro ceticismo. Quando Filipe lhe diz: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. A resposta cínica de Natanael tornou-se famosa. Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? João, capítulo 1, versículos 45 e 46. Ele foi desdenhoso e talvez até um pouco preconceituoso, mas Filipe não discutiu. Apenas disse: venha e veja. E quando Natanael chegou, Jesus o recebeu com uma declaração surpreendente: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. João capítulo 1, versículo 47. Jesus enxergou além de sua aparência cínica e viu o coração sincero, por baixo. Chocado, Natanael pergunta como Jesus o conhecia. Jesus responde: eu te vi quando ainda estavas debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. A figueira era um lugar comum para os rabinos judeus se sentarem e estudarem a Torá. Algo profundo aconteceu com Natanael debaixo daquela árvore, algo íntimo entre ele e Deus. E Jesus viu. Naquele momento, o ceticismo de Natanael se dissipa, e ele faz uma das maiores confissões do Evangelho de João: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. Ele passou de cético a verdadeiro crente em um único encontro. A tradição afirma que ele ministrou no Oriente, possivelmente até a Índia, e foi brutalmente martirizado por sua fé. E então a Tomé. Seu nome, Taoma, em aramaico, significa gêmeo. O equivalente grego é Dídimo, que é como o Evangelho de João às vezes se refere a ele. Nós o rotulamos ao longo da história como Tomé, o incrédulo, mas isso não é totalmente justo. Ele poderia ser melhor descrito como Tomé corajoso ou Tomé leal, porém pessimista. Em João capítulo 11, Lázaro morreu e Jesus anuncia sua intenção de voltar para a Judéia, perto de Jerusalém, onde as autoridades procuravam ativamente matá-lo. Os discípulos estão apavorados. Eles tentam dissuadi-lo, mas quando Jesus decide ir, é Tomé quem se pronuncia:
dizendo aos outros discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. João capítulo 11, versículo 16. Isso não é dúvida, é uma lealdade corajosa e determinada. Ele esperava morrer, mas estava disposto a fazê-lo se isso significasse ficar com Jesus. É claro que ele é mais famoso por sua ausência quando Jesus, ressuscitado, apareceu pela primeira vez aos discípulos. Quando eles lhe disseram: Vimos o Senhor, ele declarou: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João, capítulo 20, versículo 25. Uma semana depois, Jesus aparece novamente e desta vez Tomé está presente. Jesus lhe oferece a própria prova que ele havia exigido. E Tomé, tomado pela emoção, não precisa tocar. Ele simplesmente profere a mais elevada confissão cristológica de toda a Bíblia: Meu Senhor e meu Deus. João capítulo 20, versículo 28. Sua dúvida deu lugar à mais profunda declaração de fé. A forte tradição de que Tomé viajou para a Índia, estabeleceu a igreja lá e foi martirizado por uma lança. Se isso está revelando algo novo para você em uma história que você pensava conhecer, a melhor maneira de ajudar outras pessoas a encontrarem isso é se inscrevendo e deixando um comentário abaixo. Mesmo uma palavra ajuda. E compartilhe com alguém que possa se sentir encorajado. Faz uma grande diferença. O próximo grupo de discípulos é uma turma bem heterogênea. Inclui um homem que colaborou com os opressores romanos e um homem que pertencia a um grupo que queria matá-los. Mateus, o cobrador de impostos. O Evangelho de Mateus o lista como Mateus, o cobrador de impostos, mas Marcos e Lucas, ao contarem a história de seu chamado, o chamam de Levi, filho de Alfeu. Era comum que as pessoas tivessem um nome judeu, Levi, e um nome grego ou romano, Mateus. Seu nome, Matityahu, significa dádiva de Yahvé. Como cobrador de impostos, ou publicano, em Cafarnaum, Mateus teria sido desprezado por seus compatriotas judeus. Ele trabalhava para Roma, a potência ocupante, e essa era uma profissão notória por extorsão e corrupção. Ele era considerado um pária religioso e social. No entanto, Jesus se aproxima de sua banca de impostos e diz duas palavras: Siga-me. E Mateus, capítulo 9, versículo 9 diz: Mateus levantou-se e o seguiu. Imediatamente, Mateus oferece uma grande festa em sua casa e a lista de convidados é reveladora. Muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e comeram com ele e seus discípulos. Os fariseus, horrorizados, perguntam por que Jesus come com tais pessoas. A resposta de Jesus é o cerne de sua missão. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. A inclusão de Mateus entre os 12 é uma parábola viva e pulsante do Evangelho. O reino de Deus está aberto a todos, até mesmo aqueles que a sociedade rejeitou. A tradição sugere que Mateus pregou na Pérsia e na Etiópia. Em nítido contraste, temos Simão, o Zelote. Ele é chamado de cananeu em Mateus e Marcos, o que não se refere à terra de Canaã, mas provavelmente é uma transliteração da palavra aramaica para zelote ou entusiasta. Lucas é mais direto, chamando-o de Simão, que é chamado de Zelote. Os zelotes eram um movimento político no judaísmo do século I, cujos membros se opunham apaixonada e violentamente ao domínio romano. Eles defendiam a rebelião e buscavam um Messias, que fosse um líder militar para expulsar os romanos. Algumas das facções mais extremistas, os sicários ou homens da adaga, praticavam assassinatos políticos. Agora, imagine a dinâmica. Jesus chama Mateus, que ganha a vida apoiando o sistema romano, e chama Simão,
que pertencia a um grupo que provavelmente consideraria Mateus um traidor merecedor da morte, e os coloca no mesmo pequeno grupo. Ele lhes diz para amarem uns aos outros. A própria existência desse grupo foi um milagre de reconciliação. Provou que a lealdade a Jesus e ao seu reino tinha que transcender todas as divisões terrenas, políticas, sociais e ideológicas. A história de Simão, o Zelote, mostra-nos que a revolução de Jesus não era aquela que ele esperava. Não se tratava de derrubar Roma, mas sim de derrubar o reino do egoísmo. A tradição afirma que Simão pregou na Pérsia e lá foi martirizado. Depois temos os discípulos verdadeiramente obscuros, aqueles que recebem tão pouca atenção e são frequentemente confundidos um com o outro. Tiago, filho de Alfeu. Ele é mencionado nas listas dos 12, e só. Às vezes é chamado de Tiago, o menor, ou Tiago, o jovem, em Marcos, capítulo 15, versículo 40, provavelmente para distingui-lo de Tiago, filho de Zebedeu, que talvez fosse mais velho, mais alto ou simplesmente mais proeminente. Alguns especularam que, como Mateus também é identificado como filho de Alfeu no Evangelho de Marcos, eles poderiam ter sido irmãos, mas a Bíblia nunca faz essa conexão. O silêncio em torno dele fala por si só. Você não precisa ser famoso para ser fiel. Você não precisa de um papel de destaque na história para ter seu nome escrito nos alicerces da Nova Jerusalém, como Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, promete para todos os 12 apóstolos. Finalmente, temos Tadeu. É aqui que os nomes se complicam. Nas listas de Mateus e Marcos, ele é chamado de Tadeu. Alguns manuscritos de Mateus o chamam de Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu. Mas nas listas de Lucas, tanto em seu evangelho quanto em Atos, este lugar é ocupado por Judas, filho de Tiago. A maioria dos estudiosos acredita que esses são nomes diferentes para a mesma pessoa. O nome Tadeu pode vir de uma palavra aramaica que significa coração, enquanto Judas, em hebraico, Yehudá, significa louvor. Ele permanece quase completamente em silêncio nos evangelhos, exceto por uma pergunta crucial. Em João capítulo 14, versículo 22, depois que Jesus fala sobre se revelar àqueles que o amam, este Judas, que João faz questão de distinguir de Iscariotes, pergunta: Mas, Senhor, por que queres mostrar-te a nós e não ao mundo? É uma pergunta honesta. Se você é o Messias, por que esse semi-segredo? Por que não se revelar em poder e glória a todos? A resposta de Jesus é profunda. Ele diz que a revelação de Deus não é um espetáculo público, é uma realidade íntima para aqueles que o amam e obedecem. Deus faz morada naqueles que fazem morada da sua palavra em seus corações. Tadeu, em sua única linha registrada, oferece uma das mais belas explicações sobre a presença de Deus em nós em toda a Bíblia. A tradição sugere que ele ministrou na Síria e na Mesopotâmia e foi martirizado. E isso nos leva ao 12º discípulo, aquele cujo nome é sinônimo de traição, Judas Iscariotes. Seu nome, Judas ou Yehudá em hebraico, ironicamente significa louvor. O nome Iscariotes provavelmente significa homem de Queriote, uma cidade no sul da Judéia. Se for esse o caso, ele seria o único dos 12 que não era galileu. Ele era um forasteiro desde o início. Os evangelhos o nomeiam como tesoureiro do grupo, mas João, capítulo 12, versículo 6, acrescenta um detalhe arrepiante. Ele era um ladrão e costumava se apropriar do que havia na bolsa de dinheiro. Seu coração já estava comprometido. Ele viu Jesus realizar milagres, ouviu o sermão da montanha, foi enviado com poder para curar e expulsar demônios. Ele presenciou tudo isso. E, no entanto, seu coração nunca se entregou completamente. A Bíblia não apresenta um perfil psicológico simples para sua traição. Não se tratava apenas das 30 moedas de prata, embora isso tenha sido um fator.
João capítulo 13, versículo 2, diz que o diabo já havia instigado Judas a trair Jesus. Havia forças espirituais em ação, muito além da simples ganância. Talvez ele fosse um zelote desiludido que finalmente percebeu que Jesus não tinha a intenção de liderar uma revolta militar contra Roma. Talvez sua ganância simplesmente tenha corroído sua alma ao longo de 3 anos, até não restar nada. O que sabemos é que sua história termina em completa tragédia. Após a traição com o beijo no jardim do Getsemane, Mateus capítulo 27 nos diz que ele foi tomado pelo remorso. Tentou devolver o dinheiro dizendo: "Pequei, pois traí sangue inocente." Mas era tarde demais. Ele jogou o dinheiro no templo, foi embora e se enforcou. Sua história é um aviso aterrador. É possível estar perto de Jesus, mas não conhecê-lo. É possível participar do ministério, mas nunca entregar seu coração. Pedro negou Jesus e Judas o traiu. Ambos foram fracassos catastróficos. Mas Pedro chorou, se arrependeu e foi restaurado. Judas estava cheio de remorso, mas seu desespero o levou à autodestruição, não ao Salvador que estava morrendo para perdoá-lo. Após a morte de Judas, os 11 apóstolos restantes se reuniram no cenáculo. Em Atos capítulo 1, Pedro se levantou e disse que a Escritura precisava se cumprir e que o lugar de Judas precisava ser preenchido. Eles nomearam 2 homens e oraram: "Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para assumir este ministério apostólico." Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre um homem chamado Matias. Ele foi escolhido para trazer o número de volta para 12, para restaurar o símbolo do novo Israel, pronto para testemunhar a ressurreição. Então, o que essa estranha reunião de pescadores, cobradores de impostos e radicais políticos nos ensina hoje? Ensina-nos 3 coisas que são tão verdadeiras agora quanto eram naquela época. Primeiro, o chamado de Deus não se baseia em nossas qualificações. Se fosse assim, nenhum desses homens teria sido selecionado. Eles eram impulsivos, ambiciosos, cínicos e às vezes completamente desorientados. Mas Jesus não chamou os qualificados. Ele qualificou os chamados. Ele viu não apenas quem eles eram, mas quem eles poderiam se tornar pela graça dele, seu passado, sua personalidade, seus fracassos, suas dúvidas. Nada disso o desqualifica para ser usado por Deus. Na verdade, pode ser exatamente o que ele quer usar para mostrar o seu poder. Em segundo lugar, a vida com Jesus é um processo de profunda transformação. O filho do trovão se torna o apóstolo do amor, o negador se torna a rocha, o cético se torna o grande confessor. Ser um discípulo não significa chegar perfeito. Trata-se da jornada de ser transformado lentamente, às vezes dolorosamente, à imagem de Cristo. Trata-se de ter sua ambição bruta e egoísta transformada em serviço santo e altruísta. E talvez a parte que mais me marcou seja esta. A equipe principal que Jesus escolheu para lançar seu reino era um grupo de pessoas que jamais teriam se escolhido mutuamente. Um zelote e um cobrador de impostos. Irmãos ambiciosos e homens obscuros que nunca protagonizaram uma frase famosa. Eles discutiram, disputaram posições. Houve mal-entendidos, mas no fim, após a cruz, o túmulo vazio e o fogo do Pentecostes, eles se uniram. O amor que compartilhavam por Jesus se tornou mais forte do que suas diferenças individuais. E aquele grupo de desajustados, fortalecido pelo Espírito Santo, saiu. Como disseram seus críticos, transformou o mundo. Esse é o legado dos 12. Não uma história de santos de gesso, mas uma história de pecadores redimidos. Uma história que deixa a porta escancarada para todos nós. Uma história que prova que a força mais poderosa do universo não é a força ou o talento humano, mas a graça implacável e transformadora de Deus.
que opera através de qualquer pessoa que esteja disposta a se levantar e segui-lo. Se isso foi significativo para você, a melhor forma de apoiar este canal é se inscrever, deixar um comentário e compartilhar este vídeo com alguém. É assim que as pessoas encontram este conteúdo. Por favor, inclua-nos em suas orações. Que Deus te abençoe.